Amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé, um minutinho só, para a gente fazer uma leitura. Primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5. Primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 6, diz assim: Este é Jesus Cristo que veio mediante água e sangue. Não por água somente, mas por água e sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque são três os que dão testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Esses três são um. E três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam em um. Você pode fechar seus olhos nesse momento? Faça uma oração a Deus nessa hora, de maneira que o teu coração esteja totalmente aberto para o que o Senhor quer falar contigo nessa noite. Nós estamos apenas no início. Certamente Deus vai te preparar para que ao final deste congresso, coisas extraordinárias, coisas tremendas, coisas maravilhosas aconteçam em tua vida. E Ele está começando hoje. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é poderosa por si só, ó Deus. E nós estamos confiantes de que o Senhor quer falar algo tremendo para nós nessa noite. Abra nossos corações, ó Deus, de maneira que nós estejamos receptivos à Tua voz. Assim, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Se você puder aplaudir a Ele nessa noite, louvado seja Deus. Se assenta por gentileza. Queridos, eu confesso que é um texto que não é muito fácil de compreender. Não é não. Às vezes parece até confuso. Mas depois que a gente se dedica nele, a gente entende um pouco do que Deus realmente quer falar. A primeira coisa que você precisa saber é quem é que escreveu estas palavras. E é lógico, a carta leva o nome dele. Foi o João. E é muito importante eu enfatizar isso. Porque talvez se tivesse sido o Mateus, a revelação não seria essa. Se fosse o Lucas, também não. O Marcos, muito menos, porque Marcos escreveu uma literatura muito curta acerca do Senhor Jesus. Mas quando se trata de João, João tinha toda uma maneira especial de falar do Senhor Jesus. João falava do Senhor Jesus com muita propriedade, irmãos, com muita intimidade. É por isso que essa é a primeira forma de você tentar começar a interpretar estas palavras. Um exemplo, quando Mateus escreveu o evangelho dele falando de Jesus, o objetivo era um só: mostrar aos judeus que Jesus era o leão da tribo de Judá, o rei dos judeus. Quando o Marcos escreveu seus 16 capítulos, né, ele quer mostrar para os seus interlocutores, que a princípio eram os romanos, que Jesus Cristo era o servo fiel do Senhor, aquele que não veio ser servido, e sim servir. E quando Lucas escreve a sua literatura ao excelentíssimo Teófilo, né, e depois essa carta chegaria ao mundo dos gregos, ele tinha o objetivo de mostrar na pessoa do Senhor Jesus o homem perfeito. Mas quando nós falamos de João, João não está preocupado em agradar romanos, a agradar judeus, a agradar homens, a agradar gregos. João quer falar das grandezas de Jesus, e é por isso que ele começa dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14 ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João está falando de algo que ele viu, sentiu, presenciou, experimentou. E
nessa noite nós vamos experimentar desta palavra, vamos experimentar do rio de vida que vai ser liberado. Tem água de Deus sendo jorrada nessa noite para a tua vida, querido. Jesus é uma fonte inesgotável de águas vivas e purificadoras. Quando a gente fala de água, João ele diz o seguinte: no céu são 3 que dão testemunho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas na terra são 3 também, porém os 3 são diferentes. Ele diz: o primeiro é o Espírito, o segundo é a água e o terceiro é o sangue. Porque o ministério entre os homens não envolve as 3 pessoas da Trindade a princípio, envolve apenas 2: o Filho e o Espírito. O Espírito tem o objetivo de glorificar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai glorificar seu Pai. Então quando ele fala o Espírito, ele está falando do Espírito Santo. Mas quando ele fala da água e do sangue, ele está falando da pessoa do Senhor Jesus. Porque Jesus não foi manifesto apenas em sangue, como o próprio João disse, e nem apenas em água, mas através da água e do sangue. Como a gente entende isso? O sangue, nós vamos falar do sangue de Jesus amanhã, hoje não. O sangue representa a vida humana do Senhor Jesus, a natureza humana do nosso Deus, a encarnação do Verbo. Mas a água fala da essência divina que há nele. A água fala da vida de Deus que corria no interior dele. Ora, Jesus Cristo havia sido crucificado, foi pregado às 9 da manhã. As primeiras 3 horas daquele fatídico dia, para os que não creem, e maldito dia para os que creem. As 3 primeiras horas, isto é, da hora terceira à hora sexta, de 9 da manhã a meio-dia, Jesus Cristo sofreu de todas as maneiras nas mãos dos homens. Escarneciam, zombavam, o ridicularizavam. Quando deu meio-dia, houve trevas em Jerusalém, porque começa então o segundo período de sofrimentos do Senhor Jesus, e ele passa a sofrer na mão dos espíritos que oprimem aquele território. Salmista Davi, no Salmo 22, ele diz que os touros de Bazã e os cães estavam ali rodeando. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 da carta aos Colossenses, ele diz que lá estavam os principados e as potestades, que Satanás estava no Calvário. Por isso houve trevas em Jerusalém. Mas quando deu 3 horas da tarde, Jesus Cristo deu um brado dizendo: tetelestai, ou seja, está consumado. Está consumado. Ele concluiu a obra que havia iniciado ao vir a esse mundo, e então entregou seu espírito ao Pai, morreu. Os soldados, quando Jesus Cristo morreu, houve um grande terremoto no cume do Calvário. Na verdade, houve um terremoto lá em Jerusalém, um grande terremoto. Queridos, quando Jesus morreu, a terra tremeu, o templo tremeu, o véu se rasgou, os sacerdotes tremeram, os soldados romanos tremeram, os ímpios tremeram, a cruz tremeu, o diabo tremeu, o inferno tremeu, mas Jesus permaneceu inabalável, porque ele consumou a obra da redenção. Quando ele morre com a pressa, eles desejavam matar os presos que ali estavam, mas Jesus já havia morrido. Então eles, para acelerar o processo mortil, quebram as pernas dos 2 presos. E quando eles vão quebrar as pernas do Senhor Jesus, as pernas dele não poderiam ser quebradas, para que se cumprisse a profecia que nenhum osso seria quebrado do Cordeiro de Deus. Então eles viram que ele já estava morto, mas para conferir, um soldado pegou uma lança e furou o lado dele. Quando o soldado furou o lado dele, saiu sangue, mas saiu também água. Não saiu nem água apenas, e nem sangue apenas,
saiu sangue e saiu água, e a água e o sangue espirraram no centurião romano, e o centurião romano se dobrou diante da cruz, e ele disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. O sangue saiu para revelar a nós a natureza humana do Filho de Deus, e a água para mostrar que aquele homem que estava ali não era apenas o filho da Maria, não era apenas o adotado de José, não era o Jesus da Galileia, não era o carpinteiro de Nazaré, não era apenas o mestre, o profeta, um doutor. O que estava ali era o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, o Deus Todo-Poderoso que se despojou de sua glória para morar com os homens e colocá-los na eternidade. Se você crê nisso, meu querido, glorifique o nome desse Jesus. O nome dele é maravilhoso, é tremendo. Louvado seja Deus. O sangue representa a natureza humana de Jesus. O sangue representa o sacrifício de Jesus, mas a água representa a essência dele, a vida de Deus nele, a divindade nele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo é divino, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo possui todos os atributos do Pai. Ele disse: eu e meu Pai somos um só. Louvado seja o nome do Senhor. Quem vê a mim vê meu Pai, quem está em mim está no Pai, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Louvado seja Deus. Quando Jesus está dizendo eu e o Pai somos um, ele está revelando a nós: se o Pai cura, também curo; se o Pai salva, também salvo; se o Pai faz milagre, também faço milagre; se Ele é santo, eu também sou santo; se Ele é eterno, também sou eterno; se Ele tem trono, eu também tenho o meu. Aleluia! Ele é Deus, irmãos. Talvez você não saiba, mas a água é a essência da divindade. Quando nada existia, nem o universo havia sido formado, já havia água. É só você ler o Gênesis e ler a carta que Pedro escreve. Ele diz que a terra foi tirada da água. Deus não disse façamos a terra ou criemos a terra. Ele disse apareça a terra. A água já existia. Quando o Espírito veio aqui preparar uma criação, ele pairava sobre a superfície das águas. Eu te pergunto, de onde é que vem tanta água? De onde vem tanta água, irmãos? De onde saiu essa água? Quando Deus vai criar o cosmos, o universo, Ele separa, coloca uma expansão, raquear, uma expansão, para separar as águas de cima e de baixo, porque era muita água. De onde vem tanta água? Salmo 46, versículo 4, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Apocalipse capítulo 22, versículo 1, e me mostrou o rio da água da vida que brota do trono de Deus. Essa água vem do trono, esse rio brota do trono, e essa água permeia todo o cosmos, todo o universo, toda a criação, porque por onde essa água passa, tudo ganha vida. Louvado seja Deus. Tem um rio de vida permeando este lugar nesta noite, e se Ele tocar em você, tu vai ser renovado, vai ser sarado, vai ser impactado nesta noite. Quem tem sede, levanta a tua mão, por favor. Você que está com sede de Deus, você que está sedento por Deus, você que veio aqui nessa noite para saciar sua sede, Deus tem água para te dar. Quando Ele criou o Éden, Ele cercou o Éden com 4 rios, meu irmão, porque Deus gosta de água, porque água é vida. Quando Deus estava abençoando Isaac, Ele disse: a primeira coisa que você tem que construir é um poço, porque sem água você não vive. Então Isaac cavou um poço, edificou uma tenda e fez um altar.
Sem água não dá, irmãos. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, Ele colocou uma bacia entre a tenda e o altar do santuário, o altar de holocausto. Todas as vezes que o sacerdote ia ministrar no altar, ele se banhava na água, se lavava na água. Todas as vezes que ele ia entrar na tenda do santuário, ele se lavava na água. Ele não podia nem ministrar no altar, muito menos entrar no santuário sem se lavar na água. A água é o padrão para todos nós estarmos aqui nessa noite. Ninguém entra na presença de Deus sem se lavar primeiro na bacia de água. Louvado seja Deus. Ele tem uma bacia disponível aqui para nós, irmãos. Você pode mergulhar nela, se lavar nela, toda a sujeira vai embora quando você desfruta das águas que Deus tem para te dar. Água não é só para matar a sede. Água também limpa. Água também lava. Água também purifica. E esse é o propósito. Por isso que nós precisamos conhecer Jesus na sua essência. Preste atenção. Israel foi um povo que sempre careceu de água. Sempre. Quando Jesus entra no templo, no capítulo 7 de João, preste atenção, no capítulo 7 de João, estava para acontecer uma grande festa no templo em Jerusalém. Existiam 3 grandes festas: a festa da Páscoa, 50 dias depois, a festa de Pentecostes e também a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas. A festa das cabanas durava 8 dias, né? 7 dias de morada em tendas, e no 8º dia a entrega do propósito com sacrifício. A festa das cabanas, ela tinha o objetivo de lembrar ao povo de Israel o período em que eles moraram no deserto, da saída do Egito até Canaã, aqueles 40 anos que eles moraram no deserto, e como eles estavam peregrinando, como eles tinham a cultura nômade, eles não tinham morada fixa, nem o templo de Deus era fixo, eles moravam todos em cabanas, em barracas, porque aquela morada era provisória, eles não iriam ficar ali no deserto para sempre. Então a festa dos tabernáculos tem o objetivo de lembrá-los de todo esse momento em que eles passaram no deserto, e muitas vezes privados da coisa mais básica que existe, que é a água. Está acontecendo a festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus chamam ele. Você não vai à festa? Não, não vou não. E eles dizem: faz lá em Jerusalém o que você costuma fazer aqui, rapaz. Ele disse: não, eu não tenho problema de identidade, pode ficar tranquilo, eu sei muito bem quem sou. Vão vocês na frente. E eles foram. Logo que eles foram, Jesus foi sozinho, porque existem companhias que são dispensáveis, tá, queridos? Foi sozinho, foi para o culto sozinho, porque é melhor ir para o culto sozinho do que ir para o culto com um Ló, por exemplo, que era um problema para o Abraão. Era parente, mas era um problema. Jesus foi à festa, e lá na festa um motim, já queriam prendê-lo, queriam matá-lo, queriam pegá-lo de todo jeito. E ele foi resolvendo esses problemas, debatendo, discutindo, pregando, ensinando. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Quando chegou o último dia da festa, ele estava ensinando aos seus ouvintes, seus interlocutores. Ele se colocou de pé, olhou nos olhos de todos e disse: quem tem sede, venha a mim e beba, porque como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim, do
do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus Cristo estava na festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos trazia um memorial. Eles viveram nômades no deserto, mas um dia chegaram em Canaã. A nossa festa dos tabernáculos é semelhante. Nós estamos aqui de passagem. Em breve deixaremos este tabernáculo e adentraremos nas moradas eternas. E enquanto isso, vai bebendo da água da rocha, que é Jesus. Louvado seja Deus. Enquanto eles estavam no deserto, morando em cabanas, houve 2 episódios em que o povo murmurou por causa de água. O primeiro foi em Refidim, ainda no livro do Êxodo. Deus falou para Moisés bater na rocha, que a rocha daria água. E ele bateu na rocha, dito e feito, aconteceu, a rocha chorrou água. E o povo foi alimentado pela água, sustentado pela água. Enfim, passam-se quase 40 anos. Eles agora estão em Cádiz Barneia, indo para Canaã. E o mesmo episódio ocorre. Eles estão sedentos outra vez. Eles querem matar o Moisés porque não tem água. Então Moisés recorre a Deus. E Deus diz assim: olha, eu vou fazer sair água da rocha de novo. Porém, todavia, entretanto, eu não gosto de coisas repetidas, gosto de coisas novas. Então eu quero que você desta vez não bata na rocha. Eu quero que você fale à rocha. Eu quero que você diga uma palavra para a rocha. Que você ordene a rocha. E a rocha vai liberar a água. É claro que ele não fez isso. Porque bater na rocha é mais fácil. Bater, agredir, sempre será mais fácil do que verbalizar. Agredir é muito mais fácil do que se comunicar. Outro motivo pelo qual ele preferiu bater é que ele estava se estribando em suas experiências passadas. Bateu a primeira vez, deu certo, vou bater de novo. Isso não significa que vai dar certo. Quem vive repetindo experiências passadas nunca experimentará novas experiências. Quem não rompe com o velho nunca vai desfrutar do novo. Enquanto tu fores um odre velho, tu não recebe vinho novo. É necessário odres novos para receber vinho novo. Quem está disposto a receber algo novo de Deus nesta noite? Bateu na rocha outra vez e saiu água do mesmo jeito. Saiu água porque Deus não queria desmoralizar Moisés diante do povo. Saiu água porque Deus tinha compaixão do povo. Saiu água porque Deus não tem compromisso com Moisés. Deus tem compromisso com a água que vai alimentar o povo. Às vezes a gente pergunta, como é que Deus pode usar esse camarada? Como é que Deus não tem compromisso com o homem? Deus tem compromisso com a palavra, que vai matar a sede do povo, irmãos. Deus vela pela palavra dele. E aí saiu a água, mas Moisés pagou um preço muito caro. E talvez a gente ache que Deus tenha exagerado. Mas você só vai entender isso quando você ler a carta de Paulo aos Coríntios. O apóstolo Paulo diz que ambas as pedras, tanto a primeira quanto a segunda, ambas as rochas eram Cristo. Porque ele diz que a rocha os seguia, ou seja, a rocha estava no início da caminhada, a rocha estava no final da caminhada, isto é, a rocha acompanhou eles por toda a jornada. E quando eles precisavam de água, a quem eles recorriam? A rocha, porque pode parecer que não, mas Deus ainda faz brotar água da rocha, e a rocha é Cristo. Ele está aqui para liberar um rio de vida para você nesta noite.
se você pede a Deus para te levar lá, Ele te leva sem te matar. Pede a Deus para te levar lá na cidade santa, na Nova Jerusalém. Você pode passar por uma das 12 portas, são 12. Pode ficar tranquilo que a porta está sempre aberta, apesar de ter um arcanjo em cada porta, mas ela não se fecha. Quando você entrar, procure a porta de Judá, né? Porque tem a porta de Rubem, de Manassés, de Efraim, de Issacar. Procure a de Judá, que é de Judá e de Jesus. Se Jesus é o leão de Judá, você passa por ela tranquilo. Vá por essa. Quando você entrar na cidade, você vai ver uma praça no centro dela. Ela é quadrada, né? Toda igual, em cima, na altura, na largura. Você procura a praça, o centro, e você vai ver que tem um rio cortando a cidade de fora a fora, né? Ele corta a cidade por inteiro. Do lado desse rio tem a árvore da vida, mas não é só uma árvore, porque ela está dos dois lados do rio. É a árvore da vida, dando frutos todos os meses. Ela está ali de ambos os lados. E você vai seguindo a margem do rio, você vai encontrar a fonte do rio, de onde ele brota. Ele brota do trono de Deus, queridos. Esse rio brota do trono de Deus. Ele vem, corta a cidade, ele desce pelas portas da cidade, pelas 12 portas, e cai no Monte Sião celestial como cascatas, como cachoeira, e aí vai banhando o Vale do Éden, que fica na planície do monte, e o Vale do Éden ele se transforma na praia do Éden, e todo o resto é água. O que você conhece por universo, por criação de Deus, tudo que você entende por galáxias, por planetas, por sistemas solares, tudo isso está mergulhado na água de Deus, na expansão que Ele criou. É a água que não acaba mais. A água é a base da criação, a água é a base da restauração, a água é a fonte de toda a vida. É por isso que o teu corpo tem 60% de água, é por isso que o planeta Terra tem 70% de água, porque sem água não dá. Se você veio aqui nessa noite, é porque você precisa de água. Tem água de Deus para a tua vida, queridos. Jesus Cristo, antes de ir para o Getsemane, ele se reuniu com seus discípulos, pegou uma bacia, uma toalha, se ajoelhou, colocou a toalha no ombro e foi aos pés dos discípulos lavá-los com água, logicamente. Lavou um, lavou dois, lavou três. Quando foi lavar o Pedro, já viu, né? Pedro não sabe ficar quieto. Ele disse: não, Senhor, tu não podes me lavar, eu é que deveria te lavar. Jesus disse: se eu não te lavo, tu não tens parte comigo. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Não há motivo para ninguém continuar sujo, irmãos. Quem fica sujo não tem parte com Ele. Quem fica sujo não tem comunhão com Ele. Quem fica sujo está precisando de um banho da palavra, um banho do Espírito. O Pedro disse: ora, então me lava todo, não lava só os pés não, lava minha cabeça, lava meu corpo, me lava por inteiro. Jesus disse: vai com calma, Pedro, vai, já estás lavado pela minha palavra. Você já está lavado pela minha palavra. A palavra de Deus é como água, irmãos. A Bíblia que diz isso. Ela é como água. Ela mata a sede, ela lava, ela purifica, ela hidrata, ela dá vida. Aleluia, a palavra de Deus. Dentre vários símbolos da palavra, um dos maiores é a água. A água é vida, a palavra é vida. A água alimenta, sustenta, e a palavra também causa isso. Está vindo um tempo aí, irmãos. Eu sei que o tema não é escatologia. Eu nem sei se o camarada lá ganhou. O Biden ganhou, né? Então, ganhou. Vai para a justiça. Se ele ganhar, presta atenção. Na grande tribulação, 10 nações estarão presentes como potências. 10 nações estarão presentes como potências. Serão 5 blocos ocidentais, 5 orientais. Uma nação poderosa vai liderar o bloco ocidental, provavelmente os Estados Unidos da América, e a outra o bloco oriental, a China. E esse camarada ganhando, tudo se cumpre, irmãos, porque ele é comunista. Eu estou te falando isso porque a grande tribulação está vindo aí.
tudo ganhará vida. Louvado seja Deus. Onde esse rio passar, tudo vai ganhar vida. Talvez você esteja aqui agora, mas você precisa que ele visite a sua casa. Ore a Deus, e esse rio vai fluir para a banda do teu lar. Ele entra na tua casa, entra no teu casamento, entra na vida do teu marido, entra na vida da tua filha, entra na tua empresa, nos teus negócios. Ele entra no teu coração, e tudo que estiver morto vai passar a reviver, tudo que estiver seco vai passar a florir, porque esse rio é o rio de Deus. Essa água flui do trono, essa água brota dele, esta água é a essência dele. Se essa água tocar em você agora, tu nunca mais será a mesma pessoa. Se essa água te encontrar aqui, aleluia, se você mergulhar nela, a tua visão será transformada, o teu ser será transformado. Quando essa água tocou nas águas mortas do Mar Morto, nas águas salgadas do Mar Morto, aquelas águas que não tem vida, não tem um peixinho sequer, a única vida lá é vida mineral, não tem vida vegetal nem vida animal. A única vida no Mar Morto é a vida mineral, por isso ele tem esse nome de morto. Mas o texto de Ezequiel 47 diz que quando essas águas tocarem nas águas do Mar Morto, elas ficarão saradas para a glória de Deus. Porque onde esse rio toca, a cura acontece, o milagre acontece e tudo é transformado. Ezequiel viu isso porque um homem o levou a ver. Um homem, capítulo 40, verso 3 de Ezequiel. Ele disse que viu um homem de bronze, pastor. Parecia um Transformer, um Robocop, sei lá. Um homem de bronze. E esse homem começou a andar com ele e mostrar o templo milenar. Não é o templo de Salomão, não é o templo de Zorobabel, não é o templo de Herodes, nem o templo do Anticristo. É o templo milenar, o templo do Messias. E ele viu o rio brotando lá. E esse homem de bronze, ele tinha dois instrumentos de medida, uma vara e uma corda de medir. A vara é medidas curtas, a corda medidas longas. E ele entrou na água do rio e o Ezequiel estava na margem. Ele disse: filho do homem, vem ou fica aí? Você entra, quer se molhar ou quer ficar seco? Quer se molhar ou quer ficar olhando? Quer experimentar? Quer a teoria ou quer a prática? E a Bíblia diz que Ezequiel entrou nas águas daquele rio maravilhoso, aleluia. Ele entrou nas águas. Aí o homem de bronze pegou a vara de medir, esticou e disse: olha, ainda é pouco, está batendo apenas no seu tornozelo. Aí o homem de bronze deixou ele lá com água no tornozelo e foi entrando para as profundezas do rio. E ele disse: filho do homem, tu vai ficar com água no tornozelo ou você quer mais água de Deus? Aleluia. Talvez você entrou aqui seco, você pode sair inundado. Talvez você entrou com água no tornozelo, você pode sair com água no joelho. Quem vai decidir é você. A água está disponível para nós nesta noite. O Ezequiel foi. E o nível foi subindo, foi subindo, foi subindo, até bater no joelho, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa: quanto mais você se aproximar do homem de bronze, mais o nível da água vai subir. Quanto mais você chegar perto do homem de bronze, mais o nível da água vai se elevar. Porque o homem de bronze é o homem do Calvário. É ele que te leva para dentro da água. E a água é o Espírito Santo. Quanto mais você entrar na água, mais cheio de Deus você vai ficar. Mas o homem de bronze não vai te arrastar para dentro da água do rio. Ele vai te convidar. Então ele foi, ele mediu mais 500 côvados, 1000 metros. E a água bateu no joelho dele. Então o homem de bronze se afastou dele e disse: você vem ou fica? Se sou eu, já estou aqui mesmo. Eu já estou dentro do rio. E ele foi. E
o nível da água foi subindo até alcançar a cintura dele, os lombos dele. O homem de bronze mediu, ele disse, mais 500 côvados. Bateu na quem disse isso, é o homem de bronze. 500 côvados, água na cintura. Por que eu estou te falando isso? Porque o crente, pastor Josué, o crente tem a mania de querer medir a água do irmão. O crente tem o triste hábito de achar que tem autoridade para medir a espiritualidade do outro. Só tem um que pode medir a espiritualidade, esse é Jesus. Por quê? Porque é Ele que tem a vara é dele, o instrumento de medição é dele. Talvez você olhe para o irmão do lado e diga, está raso, mas Deus diz, quem está raso é você, ele está cheio. O homem de bronze se afastou dele e foi mais para dentro da água do rio. O Ezequiel ficou com medo. Como diz aqui, irmão, no verão é triste, né? O pessoal de Minas vem para cá, morre um tanto afogado. Aí os bombeiros dizem assim, água no umbigo, sinal de perigo. O pessoal não respeita, né? Papai dizia, água não tem cabelo. Meu pai era pescador e eu nem sei nadar até hoje. Por isso eu só vou até onde a água bate no umbigo. O Ezequiel estava com a água ali no umbigo, local de segurança, zona de conforto. O homem de bronze agora se afastou bastante. Vem ou fica? Ele ficou titubeante, pensou um pouco. Sair da zona de conforto é complicado, irmãos, é arriscado, mas Deus está te chamando para o mais profundo. A maioria fica com a água até no umbigo, mas Deus está querendo levar alguém aqui nessa noite a águas profundas, te levar para a zona de perigo. Deus está querendo te levar para a zona de perigo, onde o teu pé não alcança mais o chão. O Ezequiel foi andando, a água foi subindo, foi andando, a água foi subindo, foi andando e a água foi subindo, e a água foi tomando todo o tórax dele, foi tomando o pescoço, foi pegando o queixo dele, e tomou a boca, o nariz, os olhos, a cabeça, e Ezequiel desapareceu na água. E era isso que Deus queria. Some o homem, mas a água fica. Quando Deus te levar para o centro dessa água, as pessoas vão chegar perto de você e não vão te reconhecer mais. Eles vão dizer, é Deus na vida dele. Olha só, ele tem cara de Deus, tem cheiro de Deus, tem jeito de Deus. Quando você entra na profundeza da água, queridos, você some, a água aparece. Você some, a água fica. É isso aí mesmo. A gente some e só se vê água. É alguém olhar para você e sentir Deus. É alguém estar perto de você e sentir Deus. É alguém olhar para você e o seu eu foi embora. O seu eu caiu por terra. Convém que ele cresça e eu e você diminuamos no centro das águas deste grande rio. Estar no centro da vontade de Deus é um negócio arriscado. Todas as águas profundas são perigosas, mas estar com Deus, irmãos, é a maior aventura que nós podemos viver. É a maior, a melhor. Depois que a água o cobriu por inteiro, o homem de bronze trouxe ele de volta para a margem. E ele disse assim: quando voltei à margem, notei que tudo estava verde. Entendeu? Não. Quando ele foi, não existia vida. Quando ele foi, tudo era seco. Quando ele foi, tudo era insosso. Quando ele foi, tudo era sem graça. Quando ele foi, tudo era morto. Quando ele foi, não existia nada de interessante. Mas quando ele voltou, estava tudo diferente.
estava verde, tinha vida, tudo estava florido. A visão dele mudou, a percepção dele foi transformada, porque um dia ele decidiu entrar nas águas do rio. Talvez você passe a vida inteira reclamando do casamento, da família, do emprego, do ministério, da denominação, mas na verdade não é que está seco, é porque está faltando uma experiência nas águas desse rio. Se você entrar nas águas do rio, você vai ver que está tudo verde. É a tua visão que precisava ser mudada. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem se colocar de pé nesta noite em nome de Jesus? Ele que é sério biaçou nevassia. Esperança para a árvore cortada, ainda que caída na terra a sua raiz se envelheça, o seu tronco morra, ao cheiro das águas brotará, diz a Bíblia. Ao cheiro, só o cheiro, imagine o toque dela, só o cheiro, ó, água, você veio, pastor, água. Quando eu voltei, percebi que tudo estava verde. Você tem essa opção: vai continuar no mundo cinza, no mundo sem cor, no mundo sem graça, no mundo sem vida, porque vida, verde é esperança. Ou você decide desfrutar das águas desse rio. Não existe ninguém que tenha entrado nas águas desse rio e tenha voltado da mesma forma. Ninguém. Os judeus não passavam em Samaria, mas tinha um judeu diferente. Jesus disse: é necessário passar em Samaria, tem que ir lá. Meio-dia ele parou na beira do poço de Jacó, apareceu a mulher. E ele disse: mulher, dá-me um copo d'água. E ela disse: como pode tu, sendo judeu, pedir a mim, que sou mulher samaritana, dá-me de beber? E ele disse: mulher, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede água de beber, tu lhe pedirias, aleluia, e ele te daria água a jorrar para a eternidade. Essa água começa aqui e termina no céu. Esse rio é comprido e longo. Aleluia. Esse rio, queridos, ele vai passando, porque ele não pode ser obstruído. Não existe limites para esse rio. Ele é um rio violento e um rio tão calmo, translúcido. A Bíblia chama ele de mar, de tão grande que ele é, e diz que ele é de vidro, de tão cristalino que ele é. Não há nada, não há barreira, não há represa que possa deter a passagem e o curso desse rio. E Deus direcionou as águas deste rio para este lugar nesta noite. Ele está passando por aqui, e o homem de bronze está te chamando para entrar. Se você tem água no tornozelo, ele diz: chega. Hoje ela vai bater no joelho, vai bater na cintura. Hoje você vai mergulhar nesse rio. Você vai sair daqui nadando no oceano do Espírito, pelas águas do rio da vida. Aleluia. Onde esse rio passa, ganha vida, queridos. Deixa as águas desse rio. Eu vou falar um negócio aqui, mas não é heresia não, tá? A minha Bíblia diz que carne e sangue não entra no reino do céu. Quando você for glorificado, o teu corpo for transformado, não correrão mais sangue nas suas artérias, vai correr água da vida, do rio da vida. A tua essência vai ser a essência do Cordeiro. Vai ter água nas tuas veias, nas tuas artérias, porque você vai ter o rio de vida brotando dentro de você, como disse Jesus.
Os efeitos desta água, querido, os efeitos desse rio são duradouros, eternos. Talvez você entrou aqui com uma vida seca. Talvez você entrou aqui como terra seca, necessitando de água. Talvez você entrou aqui sedento como a corça, ansiando por águas. Tem rios de Deus, chuva de Deus, água da parte de Deus para nós. Quando o rio de Deus vem, pastor, ele enche todas as cisternas. Quando aqueles reis ficaram perdidos no deserto e eles começaram a colocar a culpa um no outro, um disse assim: não tem aqui o profeta do Senhor? O rapaz disse: tem Eliseu, filho de Safate, que deitava água nas mãos de Elias. Manda chamar. Eliseu chegou e disse: me traga um tocador. E o tocador começou a tocar, como os irmãos estão fazendo aqui. Então fica ligado aí, porque o louvor inspira a profecia, o louvor inspira a palavra revelada, o louvor inspira a palavra profética. E eu vou liberar uma palavra para vocês nesta noite. Eles estavam morrendo de sede no deserto, se perderam no deserto e não tinham mais esperança. Mas Eliseu chegou diante deles, o tocador começou a adorar, o Espírito de Deus veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: está vindo muita água para vocês, está vindo muita água para vocês. Vocês vão beber, os animais de vocês vão beber, e todas as cisternas que vocês cavarem se encherão de água. Aleluia! Água no deserto? Sim! Não importa como você chegou, tem água de Deus para a tua vida nessa noite. Tem coisa grande sendo liberada. Aleluia! Deus só fez uma exigência para eles: cavem os buracos, porque o buraco vai dizer a quantidade de água para você. Se cavar um buraco raso, vai ter um pouquinho de água. Se cavar um buraco fundo, vai ter muita água. Foi a primeira vez que eu vi chuva correndo deitado, porque ele disse: você não vai sentir o vento, não vai sentir o barulho, mas vai vir água, vai vir água. E a água veio lambendo a terra, não sei de onde, mas veio um rio de água e encheu todas as cisternas, todas as covas cavadas. Aquele preguiçoso que cavou um buraquinho pequeno recebeu pouca água, mas aquele que perseverou e cavou um poço profundo recebeu muita água. E Deus manda te dizer nessa noite: vai depender do quanto você cavar, vai depender só de você, vai depender do quanto você quer entrar. Se você quiser muita água, Deus vai mandar uma tromba d'água. Se você quiser pouca, Ele vai chuviscar, mas água Ele tem para dar. Quantos querem essa água nessa noite? Para inundar corações, para transbordar na sua família, na sua parentela, para purificar pecados, para renovar a vida. Quando a chuva cai, queridos, quando a chuva cai, a miséria vai embora, a morte bate em retirada, a seca vai embora, a prosperidade chega, os celeiros são abastecidos, a riqueza volta, a vida volta, tudo porque tem água. Aleluia, louvado seja Deus. O povo do Nordeste está todo glorificando a Deus, porque está chegando água para eles. Você pode glorificar a Deus, porque a tua água é do céu, a tua água brota do trono. Tem água para a tua vida nessa noite. Em outro lugar, Ele que recebe a sua, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor. Sinto fluir teu rio.
O nível da água está subindo para a glória de Deus. Nós vamos mergulhar nas águas deste rio nesta noite. Das águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero